Vamos, jovens, avante QG. Mais um bloco, mais algumas questõezinhas envolvendo coligativas para a gente poder passar para o estudo de pressão osmótica, que a gente não falou ainda, certo? Vamos no quadro comigo, olha aqui. A tabela a seguir contém temperaturas críticas para algumas substâncias, certo? Dessas substâncias, a que pode mudar de estado físico por compressão na temperatura de menos 70 graus Celsius é, vamos ver, menos 75 no caso, né? Menos 75 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273. Então, nesse caso, a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius menos 75 mais 273. Isso deve dar mais 198 graus Celsius. Ou melhor, Kelvin, né? Olha eu fazendo besteira aqui já, pode dar mole não. Aqui, ó. Menos 98, volta, Kelvin. Certo? Aí eu venho para cá, a temperatura crítica, a temperatura na qual ocorre a mudança de fase quando você comprimir o cara, quando você baixar a pressão. 126 por nitrogênio, eu preciso de 198, no mínimo. Certo? Argônio, 150, eu preciso de 198 no mínimo. Oxigênio, 155, eu preciso de 198 no mínimo. Metano quase, hein? 190, eu preciso de 198 no mínimo. Criptônio 209, aí sim, eu já até passei dessa temperatura crítica, daqui para frente eu consigo fazer a mudança direto, certo? Aí eu tenho aqui criptônio, letra D de dado, nossa resposta. Essa foi rapidinha, vamos mais uma, olha aqui, ó. Inundações em bibliotecas podem levar ao encharcamento de livros antigos e raros. Um livro encharcado pode ser recuperado se for imediatamente colocado em um freezer a temperatura aproximada de menos 20 graus Celsius e, após congelado, for submetido a vácuo. Submeter a vácuo significa pressão baixa. Pressão baixa. Considere o seguinte diagrama de fases da água, já que eu estou colocando o livro encharcado devido à inundação, é água, vou colocar menos 20 e vai congelar. Vácuo tem o diagrama de fase, estou trabalhando com temperatura e estou trabalhando com pressão, certo? Aqui eu tenho diagramas. Lembra que a gente falou agora um pouquinho do ponto triplo? A 0,01 graus Celsius e a 0,06 atm, quer dizer, pressão bem baixinha, você consegue sim ter a água nas três fases. O que ele está pedindo para você aqui é o seguinte: com base no texto e no diagrama, é correto afirmar que a recuperação de livros encharcados é possível, porque a água nessas condições, vamos ver, olha só, o menos 20 graus Celsius está para cá, ó, graus Celsius, temperatura 0,01, o menos 20 está por aqui mais ou menos, certo? E olha o que acontece aqui nessa temperatura, você só tem fase de vapor, que está aqui, ou fase sólida. Líquida, você só começa a ter daqui para frente, ó, dessa faixa para frente. Certo? Então, olha o que acontece. Quando você trabalha nessa faixa de temperaturas, no menos 20, e começa a variar com uma pressão baixa, olha o que vai acontecer. Sólido a 1 atm, certo? Água a 0,01 graus Celsius e 1 atm é sólido. Quando você começa a baixar a pressão, a única mudança de fase que você consegue perceber é essa daqui, ó. Mudança da fase sólida para a de vapor. Então você tem uma sublimação, a água sublima, ela passa direto da fase sólida para a fase de vapor. Vamos olhar as opções. Aqui, ó. A água passa por uma transformação química produzindo H2 e O2? Não, a água só vai mudar de fase. Passa por uma transformação física denominada sublimação. Fechou. Passa por uma transformação química denominada fusão. Primeiro, que não é transformação química, vai ser física. E segundo, que não seria fusão, seria sublimação. Passa por uma transformação física denominada evaporação. Ela não vai evaporar, ela vai transformar-se de gelo, porque ela estava menos 20, para vapor d'água direto, apresenta três fases em equilíbrio. Não, três fases em equilíbrio é só nessa condição aqui de ponto triplo. Ok? Mais uma. Olha só. A adição de um soluto não volátil a um solvente dificulta sua ebulição e seu congelamento. Isso pode ser útil na prática quando, por exemplo, se pretende cozinhar um ovo mais rápido, ou então quando é necessário evitar o congelamento de água do radiador de carros em países muito frios. Considere. Ah, isso aqui é legal a gente bater um papinho rápido, né, antes da gente continuar a questão, que é o seguinte.
Você sabe que o seu motor do carro, ele gira numa frequência muito alta, são muitas rotações por minuto, ok? E aquilo ali tende a esquentar. Então você tem ali um líquido de arrefecimento, é para dar uma resfriada no motor. Em países cujas temperaturas no inverno baixam fácil e muito fácil de zero, né? Você viu aí há pouco tempo, Nova York estava batendo menos 50. Verãozão no Brasil, temperatura estourando 38, 39, 40 graus, sensação térmica quase 50, em Nova York menos 50. Como é que esse líquido de arrefecimento vai circular para resfriar o motor se a temperatura é tão baixa? Esse líquido pode congelar. O que você faz? Coloca um aditivo, que nada mais é do que um soluto não volátil preparadinho, claro, não é qualquer soluto, não é de qualquer jeito, e aí a temperatura de congelamento vai baixar, ou seja, ele vai continuar líquido mesmo que a temperatura seja mais baixa, ele vai custar mais a congelar. Perfeito? Isso é útil para a gente lembrar aqui. Beleza? Continuando, olha só. Considere as duas soluções aquosas de NaCl conforme o quadro e analise as afirmativas a seguir. Volume de água não é o mesmo nos dois? Sim, Jefferson, volume de água é o mesmo nos dois. Então, repara o seguinte, dá para você perceber fácil que aqui tem menos soluto do que embaixo, e é NaCl nos dois casos. O NaCl, ele vai desmembrar em Na+, mais Cl-. Como é o NaCl nos dois recipientes, na solução A e na solução B, onde eu tiver mais soluto, o efeito coligativo vai ser mais intenso, porque é o mesmo soluto nos dois. Então, nem preciso me preocupar muito. Com essa tabela, o que eu concluo? Que o efeito coligativo na solução B é mais intenso do que o efeito coligativo na solução A. Por quê? Porque tem mais partículas de soluto que vão se desmembrar dando esses íons. Certo? Aí ele quer que você analise as afirmativas. A solução B tem pressão de vapor menor que a da solução A. A gente sabe que a pressão máxima de vapor diminui, que a temperatura de ebulição aumenta, que a temperatura de congelamento diminui. Esses são os efeitos coligativos. Ele diz que a temperatura da solução B tem pressão de vapor menor que a da solução A. A pressão de vapor não tende a diminuir? Sim, Jefferson, tende a diminuir. Na solução B, eu tenho maior quantidade de partículas do que na A, então o efeito coligativo é mais intenso. Qual é a conclusão? Na solução B, a pressão de vapor baixa mais do que a A. Por isso que ele diz aqui, ó, tem pressão de vapor menor. Está corretinha a número 1. Certo? Olha a segunda. As soluções A e B apresentam pontos de ebulição menores que da água pura. Espera aí, Jefferson. Você falou que quando eu adicionar o soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta comparada com o solvente puro. O solvente puro é a água. Então, tanto o A quanto o B têm que apresentar pontos de ebulição maiores do que o que eu tenho na água pura. Então, a 2, falsa. Olha a 3. Independentemente da quantidade de soluto, as duas soluções apresentam o mesmo ponto de ebulição? Independentemente da quantidade de soluto, a gente não falou que o efeito coligativo depende do número de partículas em solução? E esse número de partículas depende da quantidade de soluto que você coloca. Então, a 3, falsa também. 4. Solução B entra em ebulição a uma temperatura mais alta que a solução A. Verdade, se a temperatura de ebulição aumenta e a solução B tem maior quantidade de soluto, aumenta mais na B do que na A. A4 verdadeira. Opções aí, a opção correta tem que ter 1 e 4. 1 e 4, letra A. Fechamos então alguns exemplinhos sobre coligativas, certo? Daí para frente a gente vai trabalhar mais alguns conceitos, principalmente pressão osmótica, certo? Então vamos começar a bater papo sobre pressão osmótica. Você sabe, lá da biologia, né, o Drummond deve falar isso pra caramba, Café deve falar isso pra caramba, certo? Eles devem falar insistentemente do processo de osmose. Eu não vou nem entrar na parte biológica da coisa, não é minha área, não é minha alçada. Eu vou trabalhar na parte química. Qual é a definição de osmose, o fluxo osmótico? O fluxo osmótico é um fluxo espontâneo de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O meio menos concentrado você lembra como sendo meio mais concentrado, hipertônico. O meio menos concentrado, hipotônico. Então, meio hipotônico
cede, entre aspas, solvente para o meio hipertônico. Vamos fazer uma analogia para você fazer alguns links aí? Cara, isso é muito mais natural do que você imagina. Toda diferença de potencial gera um fluxo. Guardou essa frase? Toda diferença de potencial gera um fluxo. Vamos aos exemplos. Corpo quente e corpo frio. Diferença de potencial térmico. Encostei os dois. Tem fluxo. Fluxo de quê? De calor. Do corpo quente para o corpo frio. Quando é que esse fluxo cessa? Quando os potenciais térmicos são iguais. Potencial térmico é temperatura. A gente pode entender potencial térmico como temperatura. Percebeu? Corpo quente e corpo frio. Diferença de temperaturas. Diferença de potenciais térmicos. Coloquei os dois. Ocorre um fluxo. Fluxo de calor do meio com maior potencial para o de menor potencial térmico. Certo? Até que as temperaturas se igualem, até que eles tenham o mesmo potencial. Certo? Pontos de um circuito. Aqui o potencial é maior do que aqui. Se essa diferença de potencial entre esses dois pontos, ocorre fluxo de elétrons, corrente elétrica. Certo? Então, ocorre a passagem de elétrons, um fluxo elétrico, uma corrente elétrica, porque eu tenho diferença de potencial entre os dois pontos. E aí, Vidal? E aí, Beraldo? Tô certo? Beleza? Certinho? Então, tenho diferença de potencial entre os dois pontos, eu tenho fluxo de elétrons de um ponto para o outro. Ok? Quando é que esse fluxo cessa? Quando os potenciais são iguais. Dois pontos com o mesmo potencial, lá da física, o cara fala que está em curto, não é isso? Mas deixa lá, não vou me meter na física não, tá? Já não é papo para mim. Continuemos. Massas de ar, movimento de massa de ar. João Felipe, certo? Dá uma força aí. Verardo, dá uma força aí. Certo? Movimento de massas de ar. Por que venta de lá para cá? Porque ocorre diferença de pressão. O vento sopra de A para B, não é isso? De alta pressão para baixa pressão. Então, tem diferença de potencial barométrico, né? Pressão. A gente vai ter um movimento de ar, um movimento de matéria, um fluxo de matéria. Quando é que esse fluxo cessa? Quando as pressões são iguais dos dois lados. Certo? Na química não vai ser diferente, cara. Eu tenho duas soluções, uma mais concentrada, uma menos concentrada. Certo? Tem diferença do que a gente chama de potencial químico. Eu não vou entrar no mérito do que é potencial químico não, tá? Eu vou dizer para você simplesmente, e basta você saber isso, que o potencial químico é proporcional à concentração. Quanto maior a concentração, maior o potencial químico. Certo? Então eu tenho diferença de potencial químico? Tenho diferença nas concentrações? Tenho. Se eu tenho diferença nas concentrações, haverá o fluxo osmótico, que é o fluxo de solvente de uma solução para outra. Quando é que esse fluxo cessa? Quando os potenciais forem iguais. Certo? É o mesmo padrão a mesma lei de formação, mesmo padrão de raciocínio que a gente desenvolveu para as outras. Então, tem diferença de potencial químico? Tem, Jefferson. Então, se tem diferença de potencial químico, a gente trabalha com o fluxo osmótico, que é um fluxo de solvente que sai do meio menos concentrado, o hipotônico, para o mais concentrado. Quando é que esse fluxo cessa? Quando os potenciais são iguais, quando as concentrações são iguais, quando os meios são isotônicos. Certo? Jefferson, por onde que se dá esse fluxo? Normalmente através de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite a passagem do solvente, mas não do soluto. Tá? E veja bem, esse fluxo acontece nos dois sentidos, tá? Só que ele é muito mais intenso do meio hipo para o hipertônico do que do meio hiper para o hipotônico. Ocorre nos dois sentidos. Só que daqui para lá, do hipo para o hiper, ele é muito mais intenso. Fechou? Beleza? Então a gente já tem essa linha de raciocínio. Ok? Não é difícil você pensar que para você igualar as concentrações, o meio diluído precisa perder solvente para poder concentrar e o meio concentrado precisa ganhar solvente para poder diluir. Se uma concentração é baixa e a outra é alta, para você poder igualar as concentrações, a alta tem que baixar, então ela vai ganhar solvente, e a baixa tem que aumentar, ela tem que perder solvente. Beleza? Então, baixa concentração perde solvente, alta concentração ganha solvente para você poder empatar isso. Ok? Esse é o fluxo osmótico. O que é pressão osmótica? Porque são diferentes, tá? A gente definiu osmose, a gente definiu fluxo osmótico. O que é a pressão osmótica?
é a pressão que você exerce para impedir o fluxo osmótico. O fluxo osmótico é espontâneo, certo? Ele é espontâneo. Então, você vai exercer uma pressão para impedir esse fluxo osmótico, para impedir que o solvente venha do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tá certo isso? Beleza? Então, vamos aqui para o quadro. Fazer umas questõezinhas depois de panelinha de pressão. Pressão osmótica. Depois a gente volta nas questõezinhas ali de panela de pressão. Olha só. Pressão osmótica. Algumas definições. Vamos só repassar o que a gente acabou de falar. Osmose, falamos já, fluxo espontâneo de solvente através de uma membrana semipermeável, e esse fluxo é do meio menos concentrado, ou seja, o hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o hipertônico. Pressão osmótica a gente representa pelo π, pressão que deve ser exercida para impedir o fluxo osmótico. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Aqui eu tenho água, certo? Água pura. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável, por aqui que vai ocorrer o fluxo osmótico, certo? Aqui eu tenho uma solução de glicose em água e aqui eu tenho água pura. Essa solução é mais concentrada do que essa aqui. Aqui é água pura, certo? O fluxo osmótico, então, seria daqui para lá, ó, muito mais intenso do que a volta. Ok? Essa diferença aqui de altura, você consegue lá na hidrostática, a partir da densidade do líquido e dessa diferença de alturas, você consegue definir a pressão exercida por essa coluna de líquido. Essa pressão equivale à pressão osmótica. Certo? Então, lá na hidrostática, não vou entrar no mérito, vou deixar isso aí por conta do Nerd, do Vidal e do Beraldo, certo? Para poder explicar para você na hidrostática o que significa essa alturinha aí. Com essa altura, com a densidade do líquido, com a gravidade, você consegue definir a pressão exercida por essa coluna. E a partir disso, você consegue calcular a pressão osmótica. Ok? Beleza? Mais um papinho aqui na frente, olha só. Pressão osmótica pode ser calculada a partir da seguinte expressão: π igual a mRT. Esse M é molaridade, certo? Esse R é a constante dos gases. E esse T é temperatura. Então, esse Mzinho aqui, ó, molaridade da solução. Esse R, constante dos gases. Constante dos gases. Do 0,082. Esse T, temperatura. Sempre temperatura, escala Kelvin. Beleza? Bom, para soluções moleculares, ou seja, solutos não sofrem ionização nem dissociação, a gente já bateu papo sobre isso. Ok? A pressão osmótica também pode ser calculada como mRTI. O que esse izinho aí significa? Esse I é chamado de fator de Van 't Hoff. Okay? Não precisa se preocupar com o nome, não. Fator de Van 't Hoff. Isso aqui vai dizer para você quantas partículas estão dispersas na solução. Tá? O fator I indica quantas partículas são geradas a partir do soluto. Lembra que a gente bateu um papinho lá do Fe2, SO4, 3? Isso aqui vai ionizar, ou melhor, vai dissociar em 2 de Fe, 3+, 3 de SO4, 2-. Uma dessa daqui gera 5 íons. Beleza? Esse izinho vai te dar a ideia dessa quantidade total de íons. Se a pressão exercida for maior que a pressão osmótica, quer dizer, a pressão osmótica é a pressão que você exerce para impedir o fluxo osmótico. Se por acaso você gerar uma pressão maior que a pressão osmótica, você inverte o fluxo. Olha aqui, ó. A pressão osmótica é daqui para lá, certo? Então aqui você exerce uma pressão para impedir esse fluxo osmótico. Então você exerce aqui ó, uma pressãozinha, que é a pressão osmótica, e é a pressão que impede o fluxo osmótico. Ok? Se você exagerar na dose, exercer uma pressão maior que a osmótica, você acaba invertendo o fluxo. Então você acaba pressionando daqui, né, daqui para cá. Você acaba fazendo esse processo, um processo inverso. E aí você está diante do que a gente chama de osmose reversa. Isso é muito utilizado para purificação de líquidos, certo? A partir da osmose reversa. Ok? Então a gente bateu um papinho rápido sobre o que seria a osmose,
a definição de osmose, a osmose reversa, como é que você teria aí o cálculo da pressão osmótica e, é claro, precisamos trabalhar isso. Tá? A gente vai fazer nos próximos blocos alguns exercíciozinhos que envolvem os conceitos de propriedades coligativas que a gente já viu, crioscopia, tonoscopia e ebulioscopia, e agora a pressão osmótica, certo? Em termos de cálculo, só da pressão osmótica vale a pena a gente ver. As outras, dificilmente a gente vai se deparar com questões disso, ok? Mas ficamos por aqui agora, no próximo bloco a gente continua. Até lá!